2025, começando a nossa série de podcasts, e recebemos hoje o Ricardo, mais conhecido em Xinguara, Ricardo da USA Brasil, eleito vereador, seu primeiro mandato, para fazer um bate-papo com a gente, para estar falando desse novo desafio na sua vida. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast, fica à vontade para estar falando um pouco da sua história e desse novo desafio agora como vereador eleito e empossado na cidade de Xinguara. Eu que agradeço, mais uma oportunidade. A gente está se apresentando ao público xinguarense, expondo um pouco das nossas ideias. Eu digo, como eu fiz na minha campanha, eu moro aqui há mais de 40 anos, eu cheguei aqui em 83 a primeira vez e mudei em 84, definitivo. Fui criado pelo saudoso Itamar Mendonça, meu cunhado, quando meu pai veio a falecer. Minha irmã acabou de me criar aqui e eu fiquei na casa dele até o dia do meu casamento. Então, eu sou muito grato a ele e a minha irmã, me deram essa força aqui em Xinguara, Tenho muito amor por Xinguara por causa disso. Tenho 2 filhos também nascidos aqui, um nasceu em Redenção, o outro nasceu aqui em Xinguara. Era essa a minha proposta que eu tinha para o público, que não me conhecia. Eu sou um cidadão xinguarense há mais de 40 anos e queria uma oportunidade para a gente mostrar um trabalho de verdade na Câmara, que fosse transparente, e que desse respaldo para a sociedade, para poder contar com, pelo menos, um vereador que estivesse na Câmara que correspondesse aos anseios da sociedade em termos de legislação, de conhecer um pouco como é que funciona essa arte da política, Estamos aí para que der e vier. Ricardo, hoje você é conhecido em Xinguara e cidades vizinhas como Ricardo USA Brasil, que é o nome de uma empresa que você tem aqui em Xinguara, que gera empregos, que movimenta a questão da renda, que é uma empresa de eletroeletrônicos, venda de celulares. Como que surgiu essa vontade de virar político e contribuir mais com a nossa cidade? Eu poderia ter entrado bem antes. Não entrei, resisti a muitos convites de sair candidato a vereador, candidato a vice. Rejeitei muitos convites. Devido a questões familiares, meu sogro não era muito favorável à política, ele é um homem discreto, não gosta muito disso. E eu respeitei ele por muitos anos, até chegar a um ponto que a gente vai amadurecendo e entendendo como é que funcionam as coisas. Conversei com a minha esposa e nesse ano de 2024, eu, juntamente com o Henrique, para incentivar ele a sair candidato a prefeito, ele me cobrou também que eu fizesse o mesmo, já que eu era um dos grandes incentivadores que ele viesse a candidato. Eu falei para ele que não ia deixar ele sozinho, que eu também ia me candidatar a vereador. E graças a Deus deu certo, Não deu para ele, mas foi por muito pouco. Eu acredito que ele também saiu vitorioso, que ele mostrou realmente para a sociedade. A sociedade queria uma mudança de verdade. Está tudo aí, um início de mandato, Tem muita coisa nova, mas eu espero em Deus que dê tudo certo. Ricardo, hoje você está no Partido Liberal, que é o partido, foi o partido do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Xinguara, você e também o Henrique, foram fortes na campanha que elegeu o Jair Bolsonaro naquela época. Ter participado ativamente dessa campanha do presidente Bolsonaro ajudou para essa campanha agora de vereador? Com certeza, com certeza. Eu agradeço cada voto que eu recebi, porque eu tive uma diferença muito pequena para o meu segundo concorrente, que foi só de 13 votos. Eu não gosto nem de falar o número, mas eu acho que Deus botou esse número na minha cabeça para me ficar lembrando. 13 votos é muito pouco, então eu agradeço cada voto que eu recebi. Estou aqui hoje por causa justamente dessa diferença. Nós temos que falar assim, que especificamente no Brasil hoje existe 3 segmentos da política, que é direita, esquerda e centro, E a gente está percebendo ainda que o centro é o que determina para onde as coisas andam. O político do centro é que determina isso. Que é um político que nem simpatiza com a direita e nem com a esquerda, ele simpatiza com ele mesmo. Ele vê muitas vezes só o interesse próprio dele em seguir carreira na política. E eu tenho a tendência mais da direita, apesar que tem muitas pessoas que me chamam de radical, eu não sou radical. Eu simplesmente gosto das coisas certas. E muitos cidadãos, tanto no Brasil quanto em Xinguara, têm a mesma opinião minha. A gente quer trabalhar em cima da coisa certa. E para trabalhar na coisa certa, você muitas vezes chega a ser antipático,
porque a gente vive num país onde as coisas caminham para coisas mais erradas do que a coisa certa. Então a gente tem mais trabalho nisso. E a coisa certa, geralmente, ela incomoda mais as pessoas que não têm essa tendência também. E eu acredito que por eu estar na direita, ter participado dessa campanha, como muitos outros também ajudaram a gente, me deu mais esse destaque também. Ricardo, hoje o Brasil é um dos grandes produtores, né, de alimentos, exportadores de commodities para outros países. Você acredita que da eleição do Bolsonaro para cá, houve mais essa polarização de direita, esquerda? Você aqui e o Henrique também muito ligado ao agro, né? Teve também um pouco dessa separação aí de um lado com o pessoal do agro. Ficou um pouco de rixa nisso, direita, esquerda, agro. Como é que você vê essa questão? Na verdade, assim, o agro é o que sustenta o país hoje. Nós passamos aí por um momento crítico da política, né? Você vê o descaso na política em si, e o que sustenta o país é o agro, nas exportações, porque o mundo demanda de alimento, e o Brasil é o maior produtor de alimento hoje do mundo, isoladamente. Não vamos nem dizer que tem outro país com a mesma pegada que o Brasil tem no agro. E isso faz uma grande diferença. A grande maioria do pessoal que está no agro é da direita. E a direita vem numa crescente mundial muito grande. Hoje mesmo eu estava assistindo a posse do Donald Trump, e ele falando sobre a necessidade de fazer o país dele ser grande, voltar a ser grande novamente, ser respeitado. Ele vem eliminando várias políticas que vêm atrapalhando esse desenvolvimento. Ele falou em fechar fronteiras, tirar bandidos do país dele. Ele não está dizendo que vai vir uma perseguição em cima dos imigrantes, mas ele deixou bem claro que os imigrantes ilegais e baderneiros, bandidos, ele vai decretar até que cartéis sejam incluídos como terrorismo. Então, ele vem com uma política muito forte. Vários erros que ele cometeu na eleição passada dele, ele disse que vai corrigir nesse, né? Muitos traidores que teve ao lado dele estão sendo tudo eliminados nesse momento da rotina política dele. Eu acredito que a direita mundial ela vem se tornando cada vez mais forte, porque ela acordou, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e ela vem se reestruturando, porque o conservadorismo mundial, eu acredito que ainda seja mais forte do que a bandalheira que a gente vê no mundo afora. Então, revertendo todos os valores que a gente acredita, né? Eu ainda sou do tempo que eu fui criado ainda com respeito aos pais, às tradições de família e tudo isso. E a gente não pode abandonar uma criação onde a gente foi ensinado a respeitar o mais velho, né? A respeitar os costumes das pessoas ao qual a gente foi criado, as tradições religiosas, né? Estão banalizando praticamente a Bíblia para poder introduzir as suas culturas que não é muito bem vista na sociedade. Então, tudo isso, a direita mundial vem resgatando essa cultura aí, e eu acredito que no Brasil não vai ser diferente. E é uma geração que, você vê, não tinha essa tanto de violência, essa bandidagem como a gente está vendo hoje. Ricardo, com essa posse do Donald Trump, a gente falando um pouco de política internacional, o nosso município de Xinguara é um dos grandes exportadores, né, de proteína bovina. Um dos maiores rebanhos do Pará também tem aqui no nosso município de Xinguara. E o Donald Trump, no discurso dele, falou que o Brasil é um país que taxa muito. Então, o que taxar, ele também diz que vai taxar do mesmo jeito. Você acredita que isso pode prejudicar um pouco para a economia do nosso país e para o nosso município de Xinguara? Assim, eu sou convicto que a balança comercial ela tem que ter realmente um equilíbrio. Não é bem-vindo, né? Só você taxar e o outro não te taxar. Eu acredito que com uma política coerente, todos os dois lados tem que ser visto isso. Eu acredito também assim, que a política no Brasil, se você não enxugar o gasto público, que vem praticamente desequilibrando a nossa economia, para poder você direcionar o crescimento do país na linha de produção, para você ser mais concorrente, você baixar os custos, porque é assim que você vai conseguir vencer tarifas internacionais. É você aumentando a produção e baixando o custo, porque por mais que você seja tarifado, você tem um preço muito agressivo que não tem país no mundo que resista ao seu produto.
Então, por mais que os Estados Unidos possa taxar nossos produtos, devido à demanda, à procura internacional pelo nosso produto, pela soja, pela carne e vários outros produtos, ele ainda vai continuar sendo muito bem avaliado fora do Brasil. E tudo isso vem só agregar o nosso produto, que cada vez mais tem uma alta produtividade e uma qualidade melhor. O PL, ele é oposição ao governo do Estado, né? Não faz parte da base do governador. E por essa questão, foram 3 vereadores, né, eleitos aqui pelo PL em Xinguara. Sim. É você e mais 2. Por essa visão aí de ser oposição ao governador e o prefeito eleito ser ligado ao governador, né, vocês acham que pode ter surgido uma questão de vocês do PL hoje ser oposição ao prefeito eleito e empossado? Na verdade, a oposição ela foi dita pelo próprio prefeito, né? Quando a gente conversou, pediu para ele não intervir na eleição da Câmara, pedindo preferência para a gente poder fazer uma política interna na Câmara, independente da interferência do governo executivo. A gente não conseguiu o objetivo da presidência da Câmara e o prefeito deixou bem claro que a gente é oposição, né? Eu volto a repetir que eu não sou oposição de Xinguara, eu sou oposição a coisas erradas. Então eu acredito que se ele trabalhar corretamente, você pode ter certeza que eu vou ser um aliado dele. Não tenho nenhuma dúvida, né? Como ele mesmo fala, que o Oswaldo fez, o Oswaldo faz, então ele tem que provar isso para a população, né? E a gente está lá como fiscal para ver se realmente isso vai acontecer. Porque se você olhar num parâmetro generalizado da votação de Xinguara, ele não teve a maioria dos votos, ele teve, na verdade, ele perdeu para o não. Se você olhar que a votação dele foi empate, mais 6 mil votos do terceiro e mais de 6 mil votos de quem não resolveu ir à urna, então nós estamos falando de quase 70% da população disse não. Então a responsabilidade na mão dele é muito grande, porque ele tem que reverter esse não em positividade. Então ele tem que trabalhar, acho que dobrado do que ele trabalhou na passada. Então assim, a oposição dele não sou eu, a oposição dele é o próprio município que disse não. A grande maioria disse não. Ele ganhou por causa de questões matemáticas, né? Mas não que ele está numa posição cômoda. Ele tem uma responsabilidade muito grande. E uma liderança mais forte que se tornou o Henrique, né? Ele aumentou, aí, acho que mais de 3 mil votos nessa eleição para outra da eleição anterior. E se tornou uma grande liderança, né? Tem apoio também do deputado federal Caveira, né? De outros deputados do PL. Hoje o município de Xinguara se encontra em um estado de calamidade financeira, né? Que foi decretado aí pelo prefeito, que vai vigorar por 180 dias. Vocês na Câmara estão atentos a essa situação do município? Sim, inclusive eu já fiz o pedido junto com o vereador Ari para a gente ter em dados oficiais essa relação de contas deixada pelo ex-prefeito, né? E a atual situação que o próprio prefeito disse que se encontra o município. A gente que trabalha no Legislativo, o nosso papel é pegar números exatos, oficiais, para a gente poder ter o que falar. Eu não posso falar sobre fofocas, porque senão eu sou leviano com as minhas palavras. Mas em cima de dados oficiais que a gente fez o encaminhamento, hoje foi protocolado, inclusive hoje, o pedido para essas contas que ficaram para trás aí, para a gente poder se expressar melhor para a sociedade, dar um respaldo nessa questão. Mas eu acredito, sim, que esse estado de calamidade financeira, coincidentemente, foi mais se eu não estou enganado, foi mais de 100 municípios, se eu não estou enganado, no Pará, que decretou isso aí, né? Não é só Xinguara que recebeu essa herança. É uma situação que também a gente tem que explicar para a sociedade que quando você coloca o município em estado de calamidade financeira, o executivo tem muitos benefícios. Contratação sem licitação, tem muitas coisas. Ganha prazo de pagamento, ganha muitos benefícios com esse decreto. Então a gente também não pode olhar assim, que aquele município está naquela situação, sem pensar também que as pessoas, o qual decretaram isso, pode estar com segundas intenções. Não é o caso que eu estou dizendo aqui, mas tem muitos municípios que podem usar isso como uma ferramenta para poder disfarçar coisas que não fariam na legalidade, né? Então, assim, da gente também ligar esse alerta
para ver que não foi só um ou dois municípios que fizeram isso, foi vários municípios. Outra situação que aconteceu também em vários municípios é a questão dos prefeitos que saíram e até mesmo alguns que continuaram do não pagamento de alguns funcionários do mês de dezembro. Vocês, vereadores, também estão sendo cobrados para resolver essa situação? Sim. Redenção ficou, né? Parece que o prefeito estava resolvendo já lá. E outros municípios aqui também perto ficou com essa situação. Inclusive, aqui em Xinguara, eu recebi ligações de pessoas, por qual ficaram sem receber, perguntando se a gente ia cobrar da gestão atual. O nosso papel é isso que eu acabei de explicar. A gente está pedindo números para a gente poder entender como é que ficou a situação financeira do município. A gente não pode acusar de que ele não pagou, não vai pagar, sem a gente ter esses números, né? Porque eu até acredito que todos os funcionários que trabalhou, né, ele quer receber. Então, independente de quem seja o prefeito, ele quer receber, né? Eu até falei para algumas pessoas, eu falei assim, o doutor Moacir disse que tem todas as certidões negativas que deixou o município redondo. O prefeito disse que o prefeito deixou um rombo grande na prefeitura. Agora, o funcionário que está sem receber nesse intervalo, ele não quer saber se o dinheiro caiu dia 30, dia 1º, dia 3, dia 4, dia 5. Ele quer saber que o dinheiro caiu na prefeitura e que o salário dele está atrasado e quem quer que seja o gestor, ele quer receber. Eu concordo também, se você contratou, trabalhou, você tem que receber. Mas é uma questão que a gente não dá conta de resolver simplesmente por especulação. Tem que ser com números exatos para a gente poder chegar nesse consenso. Ricardo, essa facilidade que você já tem de já ser empresário, na questão da gestão, vai ajudar muito no seu mandato? Pois é, apesar que a gente, como legislativo, não executa obras, né? A gente dá ideias, a gente pede projetos que beneficiam a população para ser aprovado, vai atrás de emendas para ajudar o município nesse sentido. Estou lá, aceito sugestões, tenho algumas sugestões já para a gente poder trazer projetos para Xinguara. A gente não pode falar porque muitas vezes você fala, cria uma expectativa e essa expectativa não se realiza e você frustra também as pessoas que estão te ouvindo. Mas assim que eu tiver coisas além do que a gente já conseguiu, uma patrol doada pelo nosso deputado Caveira, que já está a caminho praticamente de ser entregue a Xinguara, não sei o período exato que ela vai ser entregue, mas a gente já ganhou uma patrol. Eu sou presidente da comissão lá do agronegócio, foi muito oportuno para mim também, porque, querendo ou não, uma patroa a mais no município vai ajudar as estradas vicinais, tanto os pecuaristas, os colonos que precisam de estradas funcionando. Uma patrol é bem-vinda no nosso município. E vou atrás de outros recursos. Muito bem, você ficou na Comissão de Agricultura, né, da Câmara, né? Comissão do agronegócio, né? É uma forte, né, para todo o pessoal aí do agro. Nesse momento eu gostaria que você, né, olhando ali na câmera, falasse aí o que a população, o que o eleitor do Ricardo e quem não votou no Ricardo pode esperar do seu mandato aí durante esses 4 anos. Bem, população de Xinguara, eu tenho a dizer a vocês o seguinte, fui eleito, estou na Câmara, a Câmara está em recesso, mas eu estou indo todos os dias lá que eu estou aqui na cidade, independente dela estar de recesso ou não. Aquela casa é uma casa onde vai receber você pode ir lá nos visitar, dar sugestões, né? Eu não te garanto que talvez você possa ir lá e não me encontrar. Eu posso estar na rua, vendo alguma demanda, fazendo alguma fiscalização, ou até mesmo viajando, buscando recursos. Mas o que eu puder ajudar, que estiver dentro do meu alcance, que não seja nada, nenhum tipo de promessa fictícia, ou que eu não dou conta de cumprir, estou lá à disposição, aceito sugestões, propostas, pessoas que não votaram em mim, eu sou seu vereador do mesmo jeito, você pode contar comigo, né? Vou buscar todo tipo de recurso que eu puder para o município, para poder trabalhar um município a qual eu amo, né? Tenho minha família aqui, e fazer um bom trabalho dentro daquela casa, para demonstrar para as pessoas que votaram em mim que eu não vou ser só mais um no meio de 15. Conto com o seu apoio, faça-nos uma visita. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste nesse momento. Esse foi o nosso primeiro podcast de 2025, de uma série de podcasts aí da revista Gente VIP. E hoje a gente agradece a Casa Grace Decore, aqui na Avenida Francisco Caldeira Castelo Branco, no centro de Xinguara. E você fica ligado com a gente, que vem mais coisas aí para esse ano de 2025.